Então, para surpresa de ninguém ficou surpresa, o Lula voltou à cena do crime, né? Ninguém teve surpresa nenhuma com o escandaloso maior roubo da história do mundo. Já é o maior roubo da história do mundo, o aposentão. Já tem até apelido adequado, o aposentão, né? Depois dos Correios, depois do Mensalão, depois do Petrolão, depois de outras coisas aí, né, tipo Pix e outras taxações absurdas que esse governo criou nos últimos 2 anos e pouco, agora está escancarada o maior roubo da história. Não sei nem se o PT, a esquerda e o seu ídolo, o Lula, terão capacidade de se superar e ainda arranjar um roubo ainda maior do que esse da Previdência. Está difícil de imaginar, porque dessa vez eles roubaram primeiro eram 6 bilhões, que eram de cadastramentos indevidos em instituições financeiras, a sindicatos e outras associações que compulsoriamente, ou seja, sem pedir, obrigatoriamente, os aposentados foram cadastrados e passaram a ser descontados para favorecer essas associações aí que não prestam para nada, são meramente cabides de emprego da extrema esquerda e que só servem para roubar. Isso estava em 6 bilhões. Só que agora, só em 2023, os empréstimos compulsórios e empréstimos que as pessoas não pediram, que os pobres coitados, os aposentados, como eu, os aposentados, não pediram. 90 bilhões. E eu arrisco dizer que isso é a ponta do iceberg. Que só em 2023 essa soma vai alcançar um nível ainda muito maior. Me atrevo a dizer que se somar a roubalheira da Previdência em 2023 e 2024, que ainda nem foi mexida, ainda nem se falou de 2024, parece que foi só em 2023, não é verdade, é um roubo continuado. Em 2024, essa cifra vai chegar a 1 trilhão. Eu me atrevo a dizer, vai chegar a 1 trilhão o que esses canalhas da esquerda roubaram do povo brasileiro mais humilde, mais pobre, idosos, carentes, deficientes, pobres. Exatamente o que a esquerda adora falar da pobreza. Eles são os maiores ladrões da pobreza do mundo. Um escândalo financeiro igual a esse do Brasil, agora, depois de Correios, Mensalão, Petrolão, agora o aposentão, não existe no mundo. Não existe na história do mundo valores, cifras de roubo de governo como esses agora. E eu me atrevo a dizer que nós vamos ser insuperáveis durante muitas e muitas décadas, quando tudo vier à tona. Quando a CPI, que se Deus quiser vai ser instalada, e a CPMI analisarem com rigor o que foi feito com os aposentados, com pessoas com problemas de saúde, pessoas com problemas de deficiência física, né? Muitas pessoas analfabetas, que não têm como se defender, que não sabem dizer como é que eles vão recorrer daquele desconto que está acontecendo aí todos os meses na conta deles, há meses, há anos, tá? 2023, 2024. E me atrevo a dizer mais ainda para vocês, o roubo vai continuar. Eles não vão interromper a roubalheira. Não vão. O objetivo da esquerda é quebrar o Brasil para poder nos tornar definitivamente uma ditadura comunista, uma ditadura socialista ou ditadura progressista, o que você preferir, o nome que você achar mais bonitinho. Essa é a verdade. Eles não vão interromper. Eles vão detonar algumas cabeças, como agora fizeram com o tal do Carlos Lupe, que é um corrupto de carteirinha, é um corrupto histórico. Ele já foi expulso do governo da Dilma.
se eu não me engano, em 2011, por corrupção. E não só trouxeram o Lula de volta para roubar, como ele ainda trouxe o Carlos Lupe, que estava envolvido em escândalo de corrupção e foi obrigado a sair do governo da Dilma em 2011. O Lula não sabia disso, que o Carlos Lupe está envolvido diretamente em corrupção, que foi obrigado a sair do governo da Dilma por causa de corrupção? O Lula não sabia. O Lula nunca sabe de nada. O Lula não sabia dos Correios, o Lula não sabia do Mensalão, o Lula não sabia do Petrolão e agora ele não sabe do aposentão. Mas quem nomeou todos os ministros foi ele. Do governo Lula já saíram 7 ministros com problemas de fraude, corrupção, desmandos, assédio moral, assédio sexual. Tudo isso em um governo que só tem 2 anos. 2 anos. Precisa de muita Globo News para defender um canalha como esse, né, gente? Precisa de muita Globo News. Precisa de Globo News, assim, espalhada pelo mundo. Porque vocês não têm a menor dúvida que esse escândalo financeiro que o Brasil protagoniza agora, o governo Lula, a esquerda, o PT, vai repercutir no mundo inteiro. Vai ser conhecido pelo mundo inteiro como o maior escândalo financeiro sobre aposentados, idosos, pensionistas. Vai ser conhecido pelo mundo inteiro como o maior escândalo financeiro da história do mundo. Parabéns, Lula. Parabéns, Lula. Mas foi para isso que você foi colocado aí. E só continua aí porque, na verdade, o Brasil é uma ditadura do Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo Tribunal Federal não fosse quem realmente mandasse no Brasil hoje em dia, o Lula já teria caído. Isso era motivo mais do que suficiente para um impeachment sumário, rápido, objetivo. Mas quem manda no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Então, se o PDT, se o PSDB, se qualquer outro partido sair da base governista, não faz a menor diferença. Porque a verdadeira base governista da extrema esquerda, do PT, do Lula, é o Supremo Tribunal Federal. Que manipulou o Lula como uma marionete para os objetivos deles, que é transformar o Brasil numa ditadura de extrema esquerda, uma ditadura comunista, tá? Nos mesmos moldes de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, da Coreia do Norte, da Rússia, da China, com quem ele foi se encontrar agora lá em Moscou. Ele foi se encontrar com os piores ditadores do mundo. Não tem nenhum representante do mundo livre da democracia nesse encontro de Moscou. Só ditadores. Parabéns a quem, porventura, votou nesse canalha chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos maiores canalhas da história do mundo. Não é nem do Brasil, é do mundo. Até a próxima.